Fala, mitos, seja bem-vindo aqui ao canal do Cantor Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 25ª rodada, então já peço a você, galera, deixe seu like, comente qual foi a sua pontuação e se inscreva no canal, galera. Se inscreva, ajuda aí o cartoleiro, né, meu amigo? Seja membro também, ajuda a gente aí, beleza? Galera, fizemos 70 pontos, 70,58 aí. Muitos já perguntaram a questão da assistência do Matheus Pereira, mas o Cartola não tem dado essas assistências, né, galera? Quando tem esse lance assim de desvio, né? Então, eu não sei nem por pouco não foi gol contra também, né? Então, assim, aqui foi nossa última pontuação, né? Como eu falei, a média ficou em 41. Infelizmente, aí os jogadores principais ficaram no banco, né? Do Flamengo. Léo Pereira nem jogou, entrou o Léo Ortiz, né? E aí o destaque do nosso time foi o Alan Patrick, né? Que eu postei aí, lembro que eu falei no vídeo que seria uma boa opção, um jogo tenso e todos os dois times precisavam vencer. Por pouco ele não fez 3 gols, né? Perdeu um pênalti ali. E eu fiquei também na dúvida, galera, para finalizar o time com o Veiga, né? Eu acabei colocando o time no 4-4-2 com o Veiga e Alan Patrick. Mas depois aí eu fiquei meio receoso, coloquei o Samuel Lino. Mas infelizmente, né, os jogadores do Flamengo foram reserva, né? Entraram já no segundo tempo. Aí destaque mesmo aqui foi pro Caio, que a gente apostou, né? Da defesa do Botafogo. E os dois jogadores aí do Mirassol. E o William decepcionou na última rodada, né? Infelizmente, mas o cara vinha numa pontuação muito boa. Galera, vamos vender todo mundo aqui. Vamos começar com as dicas de SG, tá? Dica de SG, para essa rodada, a gente tem aí correndo por fora o Fortaleza, tá? Com uma boa opção, apesar de ter tomado 4 gols do Palmeiras, né? Mas ter uma das piores defesas do campeonato. Aí você diga, mas é dica desse jeito? Sim, é um clássico ali, pode ser uma alteração, uma possibilidade. E aí você vai colocar jogadores, se quiser desse time, é o Mancuso, o Bruno Pacheco, o Gastão Ávila, são jogadores que tem ali média básica, né? E outros SG para a rodada aqui, que são muito poucos, né? É o São Paulo, né? E São Paulo com uma opção. Grêmio também, um correndo por fora, e o Flamengo, né? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Palmeiras também está com uma boa defesa, mas o jogo é difícil contra o Bahia, né? O Cruzeiro também tem uma boa defesa, mas o Vasco tem feito gol todos os jogos, né? Então, assim, são isso aí, tá? Então vamos começar nossas dicas. Antes, galera, peço a você que chegue junto lá no nosso Instagram, né? Se inscreva, siga a gente também. E também participe aí do Jogo de Mestre, né? O aplicativo aí tem um link na descrição. Você já ganha R$ 50, né? 100 moedas para você escalar seu time. Você entra, já se cadastra lá e vem aqui, ó, Liga do Mestre do Cartão Profissional. Aqui tem um ranking e você já se inscreve na nossa liga e depois você vem aqui e monta o seu time, tá, galera? Tem muito pouca concorrência ainda, então dá pra você ganhar uma graninha, beleza? Vamos começar nossas dicas aqui pelo gol, galera. A gente tem aqui o Walter, né? Jogando fora de casa. Não é pra SG, tá? Os SG foi mais, eu acho que seria mais ousado aqui, né? Mas o Walter vem pontuando muito, né, galera? Ele tem uma melhor pontuação aqui como visitante. Então, assim, o Atlético é um dos times que mais finaliza. Então, mesmo que ele perca o SG, ele possa fazer aí uns 4, 5, 6 defesas e pontuar aí, né? Uns 7, 8 pontos só com defesa. Se conseguir o SG, eu acho que está na pontuação. Vale lembrar, galera, que ó, um dado importante aqui para vocês é que o Mirassol, nos últimos 5 jogos, é o vice-líder, tá, galera? Ele tá em empate com o Palmeiras no número de pontos, só perde aqui no SG, na questão do SG. E o Atlético, nos últimos 5 jogos, é a lanterna, não ganhou nenhum jogo, né? Só fez 2 gols e sofreu outro. Então, isso aí. E o Atlético vai jogar pela Sul-Americana e tal. Mas é bom a gente enaltecer, assim, reconhecer o trabalho do Mirassol, né? Aí a gente tem o Rafael aqui, que é uma boa opção também, do São Paulo, que tem a chance de SG. Rafael já é um cara que não tem tantas defesas assim, mas o Cartola bagunçando aqui. Gosta disso, né, galera? Então vamos falando, Rafael é uma boa opção. E outros goleiros aqui, também para defesa, né? A gente tem aqui o próprio goleiro do Fortaleza, né? Com o Sport, analisando aqui, é um quarto que mais finaliza, né? E o Fortaleza diz que mais conquista aqui. Também tem o goleiro aqui do Bragantino. Você vê que o Bragantino é dos que mais conquista. O Santos
finaliza. Então, assim, para goleiro, essa opção eu vejo como uma aposta aqui, tá, galera? Dá pra fazer o REC e tal. Mas por enquanto, eu vou colocar aqui o Walter, tá? Porque vem entregando, né? O primeiro só deixa o time muito finalizar. E o atleta tem Ronda que finaliza, Scarpa, tem Hulk que finaliza bastante. Também perto do SG aí é um cara que tem pontuado muito, né? Nas laterais, galera, a gente tem o William. Eu vou estar colocando aqui, se você analisar aqui, ó. Para lateral direito, o Vasco é o que mais cede, tá? Eu acho que os dois laterais do Cruzeiro para essa rodada, eles valem muito, porque o Vasco é um time que, com os times de início, sempre Fernando Diniz sempre faz assim, né? Cedeu muito desarme, porque gosta da posse de bola. Então, assim, vejo o William uma baita opção, que o Vasco cede muito mais pelo lado direito, apesar de que o Paulo Henrique sobe muito, o Ryan sobe muito. Lembrando que o Ryan está suspenso pro jogo de hoje, que é quarta-feira que estou gravando esse jogo, mas no domingo ou no sábado ele pode jogar. Então, assim, tanto o William, uma boa opção, tá? Quanto o Nuno Moreira, que sobe bastante ali, como o Kaique Bruno, que vai ser aquela disputa ali de Paulo Henrique e Ryan com ele. Os dois condições de ter muito desarmes, né? Eu vejo assim. Então, assim, os dois laterais, boa opção. E a gente tem também os laterais do Grêmio, tá? Que tem feito bons desarmes, tanto Marcos Rocha como o Marlon, né? São duas boas opções. E também tem um lateral do Flamengo aqui, Alexandre tá aparecendo aqui, né? O Enzo Dias de São Paulo também fez com muito potencial para a rodada. O Enzo Dias é aquele cara que tem muito desarmes, 48 desarmes em 20 jogos, né? Tem uma média de mais de 2 desarmes por jogo. E também é um cara que cobra as bolas paradas, né? Então, assim, pode ser um diferencial para a rodada aí, quem quiser ir com eles. Por enquanto são esses aí, eu acho que. E como eu falei, o Bruno Pacheco, né? E o Mancuso, que tem média básica. Mas por enquanto, galera, eu vou com o William, como já estava aqui, e o meu outro lateral vai ser o Marcos Rocha, tá? Tô na dúvida aí, realmente, mas gosto muito do Kaique Bruno para rodada, mesmo jogando fora de casa contra o Vasco, tá? E não estou falando aqui de SG, é conquistar, porque o Vasco produz muito scout, joga muito, o Paulo Henrique joga muito ali, vai para cima, ganha também, então assim, vai que gera desarmes, né? Zagueiro, galera, zagueiro na minha opinião é a pior como é que se pode dizer? Pior pra rodada, né? Assim, de questão de opções. E, então a gente tem que procurar jogadores de média baixa. E um deles, pra mim, eu acho que é unanimidade, né? O Ferrarese, tá? Aí a gente tem o Arboleda, que é uma boa opção também, que voltou agora, né? E pra mim são os dois melhores, tá? Aí eu tenho o Gastão Ávila aqui, boa opção, o próprio Fabrício Bruno, né? E também, galera, tem o Kahneman, pode ser uma opção, tá? Porque eu tava dando uma olhada aqui, ó. O Vitória é o time que mais cede para zagueiro, né? E diz questão de desarmes. E os jogadores que mais conquistaram foi justamente o que joga pela pontuação dele aqui, ó. O Gastão Ávila fez 4 desarmes, Léo Pereira 2 desarmes. E aqui, ó, Sabino 3 desarmes, Ferrarese também fez 4, né? O cara é monstro. Mas e aqui quem mais cede pontuação é o zagueiro para zagueiro, é o Vitória, né? A gente não confia tanto no Câmara, porque o cara é mais assim, quem quiser apostar, os dados estatísticos aí são bons para ele. Beleza? Então, o Gastão Ávila também do Fortaleza, que também tem média básica. Beleza? Pedro Henrique também fez como boa opção. Gustavo Gomes seria mais para você apostar em desarmes, né? E o jogo Bahia não é um time que cede SG como jogando como mandante. Então eu vou colocar aqui o Arboleda do São Paulo, tá? Vou dobrar aqui a defesa do São Paulo. O Ceará é um time chato, né? Tem feito alguns gols fora de casa, ganhou do Cruzeiro, empatou com o Vasco, né? Mas foi luta para o Palmeiras ganhar também, fez gol, então mesmo assim eu vou colocar aqui os dois aqui. Acho que São Paulo tem grande chance de conquistar esses meio de campo, galera, meio de campo. A gente vai colocar o Arrascaeta, né? É um cara que é carrasco do Corinthians, né? Sempre quando jogou também do Cruzeiro foi carrasco, então o Arrascaeta foi poupado no último jogo, 10 jogadas titular. Aí a gente tem aqui o Matheus Pereira, foi mal no último jogo, né? Como eu falei antes, a questão da assistência ali, o Cartola não tem dado. Então,
vejo como boa opção. Coutinho, galera, Coutinho também é muito bom não. Coutinho vem jogando muito bem. No último jogo do Flamengo ele deu uma assistência, né? E também fez 0 ponto. Um jogo muito difícil, tá? Muito difícil. Alan Patrick também vejo como foi uma das nossas apostas no último jogo. Na última rodada ele pega o Juventude. E aí, galera, tem a questão do fator da situação nesse jogo. O Juventude, além de ser um clássico, o Juventude em casa é muito chato, galera. Muito chato, dificulta bastante. O Flamengo tem dificuldade para vencer, né? Que tá num momento melhor do que o Inter. Só que tem um fator também no Inter. Tem um treinador, sai um treinador, vai entrar outro, né? É bom daqui para frente você ver que o Internacional vai produzir bastante scouts. Porque o Ramon Dias, né? Que ele, quando entra nos times que ele joga, os times produzem, né? O Corinthians foi assim, o Vasco também. O Corinthians ainda mais com alguns jogadores ali que se destacavam, né? O Roberto, o Memphis, Bidu, Mateuzinho e Garro. Então, assim, posso ser que com o novo treinador aí, o Alan Patrick ainda continue mais se destacando. E a gente tem um cara aqui que talvez ninguém vá olhar para ele, mas é o William. No último jogo aí ele estreou, né? E já chegou dando uma assistência. E joga em casa, tem um jogo favorável, então vou estar colocando ele aqui no nosso time, tá? Uma apostinha. Por enquanto é isso. A gente também tem o Arthur aí, que joga no Grêmio, que dá aquela qualidade, né? Aí você tem o Mateuzinho, fora de casa gosta de aprontar, mas aí você é uma aposta. John, galera, John, muito bom para rodada. Se a gente for analisar aqui os dados estatísticos, para meia, o Santos é o que mais cede, pontuação média para os times, né? Quem imitou aqui o Gomes, né? O Gomes fez o gol, joga ali na do John. Quem fez bem aqui foi o Everton Ribeiro, que joga mais da ponta esquerda para o meio ali, que não é um meia, também deu 2 assistências. E aqui contra o Cruzeiro, só o Matheus Pereira que fez 0.90, né? Que foi aquele jogo que o Santos acabou vencendo lá. Mas é uma boa. O negócio da questão do John é mais que ele depende muito do gol, né? Para pontuar. Mas assim, ainda assim é um baita nome para rodada. Felipe antes aí muito bem, né? Vem pontuando aí, entregando seus 5 pontos da rodada. No último jogo ele entrou ali no segundo tempo contra o Fortaleza e assim deu uma assistência. Então acho que são esses aí, tá, galera? Porque a minha dúvida mesmo é com o Alan Patrick, tá? Alan Patrick. Andrés Pereira fez 2 gols, mas é um jogo difícil, né? Então a minha dúvida maior aqui é entre o William e Alan Patrick, tá? Porque o William só fez um jogo, mas a gente sabe que o William é muito bom de scout, né? Meio de campo, atacante, né? Atacante. A gente tem o Pedro, né? Que eu acho que tem que estar no seu time. Porque o Corinthians em casa é forte, mas mesmo assim o Flamengo é um elenco muito técnico, né? Que cria muita jogada, então tanto faz jogar em casa como fora que sempre produz. Então assim, não tem, o Felipe Luiz não vai poupar ninguém, vai com força máxima, porque não venceu o Vasco, né? Que tava, eu acho que eles contaram com essa vitória. Então o Pedro é uma boa opção. Não pode deixar de fora também o Caio Jorge, artilheiro do campeonato, né? É outra opção. E aí, galera, a gente tem o Samuel Lino, né? Que é um cara de média básica do Flamengo. O Vegeta, galera, pode até fazer alguma coisa, mas ele vem numa seca, ele vem 2 meses sem fazer gols, né? Possa ser que ele desencante, faça mais assim. Tem Fabrício Bruno, que marca bastante. Tem o desfalque do Vidalba, né? Do Cruzeiro, que é o zagueiro titular, mas o Vegeta vem sofrendo um pouco, né? Aí a gente tem o próprio Hulk, aí, que é o jogador de média básica, né? Não vem fazendo gols também. E como eu falei lá no início, né? O Atlético nos últimos 5 jogos é lanterna. E o Mirassol é o vice-líder, né? Porque não líder com o Palmeiras, que tem o mesmo número de pontos. E a gente tem um cara aqui que tem que colocar no seu time que está numa fase absurda, que é Vitor Roque, né? Aí a gente tem o Roberto, já tá voltando aí a pegar seu ritmo, né? Tem o Ryan aí que vem pontuando muito, né? Se destacando. Fora o gol, ele sempre pontua porque ele ajuda na marcação. O Fernando Diniz ali no pé dele, né? Ele ajuda na marcação, então ele gera scout, só falta. Pra mim são essas opções aí. Tem o Flaco Lopes, né? O Luciano não vem pontuando muito bem. Seria um bom reserva de luxo nessa rodada, mas que ele não vem pontuando, né, galera? Nos últimos jogos, tudo bem que ele vem
frequentemente tem sendo poupado dos Jogos Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, né? Tem o Sacha, que ninguém... Eu não confio muito, mas sempre lá pronto, né? Sempre faz um golzinho ali, deixa o dele. Eu acho que é isso, galera. Breno Lopes, tem o Lucheiro, são os jogadores mais de aposta aí, tá? Do Fortaleza, né? Fortaleza em casa no Vitória finalizou bastante. Já contra o Palmeiras foi mal, mas aí em casa pode ser que o Sport deu uma melhorada, né? Galera, treinador, a gente tem aí o Felipe Luiz, tá? Eu acho que esse jogo o Flamengo vai pontuar bem contra o Corinthians, tá? A gente tem o Palermo aqui, do Fortaleza, como outra opção. E temos também o Hernan Crespo, do São Paulo. Eu vou estar colocando ele aqui no nosso time, beleza? Galera, sim, reserva de luxo aqui. Eu gosto do Flaco Lopes, tá? Mesmo jogando fora de casa. Mas eu vou colocar o Luciano, que joga em casa, né? Contra o Ceará. E não tem ninguém do meio pra frente do São Paulo, que você tá vendo aqui, né? Então assim. Aí nossa reserva aqui, galera, vai ser o John, tá? Poderia fazer até outro sistema aqui, né? Botar o Alan Patrick e botar o William no banco e colocar o William como reserva de luxo, né? Porque eu acho que o meio parece tá passando mais, tem muito mais opções, né? Então, mas vou deixar o Luciano ali, que é atacante. A zagueiro reserva aqui, eu vou botar o Léo Ortiz, tá? Porque não tem ninguém do Flamengo na defesa, mas eu acredito que joga os dois, beleza? Lateral reserva aqui vai ser o Marlon do Grêmio, tá? E o goleiro reserva aqui vai ser o Rafael do São Paulo, beleza? Galera, capitão é bem difícil essa rodada. Eu gosto muito do Arrascaeta, pra falar a verdade, nessa rodada, tá? Porque a Arrascaeta tem scouts, não depende só de gols, mas embora que ele seja o artilheiro do Flamengo, né? O cara que dá assistência e tal. E do ataque aqui a gente tem 3 atacantes. Vitor Roque tem um jogo mais difícil, né? Contra fora de casa. Aí você tem um Flamengo também, não é um jogo tão fácil assim contra o Corinthians. E tem o Caio Jorge, que o Vasco deu uma melhorada, mas dos 3 acho que tem a pior defesa é o Vasco, né? Então assim, o meu Vasco, infelizmente. Mas e o Caio Jorge, cara, é o artilheiro do campeonato, né? Ele também dá assistência, é um cara que dá muito trabalho. Ele produz muito scout, né? Então assim, eu vou estar colocando ele por enquanto, mas eu gosto muito do Arrascaeta, talvez possa até mudar, beleza? Galera, por enquanto é esse nosso time aí, tá? Vou diminuir aqui pra tela pra vocês verem também o reserva, né? Beleza? Então, sábado a gente posta lá o time final no Instagram. Siga a gente lá no Instagram, que a gente tira dúvida no direct com a galera. Posta o time lá final e também no grupo do Telegram, que tem um link na descrição aí. Beleza? Valeu!